Muito boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui novamente conversando com vocês na nossa mais recente fala ao vivo, nossa live sobre hipertensão arterial e dislipidemia em crianças. Muito boa noite, doutor Jorge, doutora Fabi. Muito obrigado pela presença. Isso aí, pessoal. Agradeço muito os nossos colegas pediatras aí que encaminham os nossos seus pacientes aí para nós, né? Vou autorizar aqui já a doutora Luciane Matos compartilhar essa live com a gente. Muito boa noite, pessoal. Boa noite, doutora Luciane. É um prazer estar falando contigo novamente. Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Muito legal estar aqui no perfil da Cordial Exames, conversando com os nossos amigos, nossos pediatras, nossas mamães, nossos papais, né? No dia do filho, né? Então, coincidentemente, aí, quando nós planejamos essa atividade do Setembro Vermelho, não estava previsto que ia cair no dia do filho, né? E é um prazer muito grande falar contigo sobre esse tema tão interessante e que as pessoas acho que vão aproveitar muito essa nossa conversa aí sobre essa situação. Queria começar assim, Luciane, né? Já vamos direto aí para os nossos temas. Temos um montão de coisas para a gente falar e espero que o pessoal aproveite aí. Hipertensão, né? Vamos começar pela nossa primeira questão aí, que foi tema do nosso título. A gente sabe que em algumas populações nós temos 3 a 5% de hipertensos na infância, né? Um percentual até bastante significativo. Se nós pensarmos de cada 100 crianças, 3 a 5 aí podem ter hipertensão. Eu queria saber de ti, assim, quais são as causas, então, da hipertensão na infância? É igual dos adultos? Como é que é? O que tu vê dessa situação? Antigamente muito pouco se falava sobre hipertensão em crianças, né? E a gente sabe que esse número, de crianças hipertensas vem crescendo com essa epidemia toda que a gente tem de obesidade, de má alimentação, de sedentarismo. Então, acaba sendo um dos maiores fatores de risco, uma das maiores causas. A questão alimentar, a questão do peso excessivo, a questão do sedentarismo, o excesso de telas que a gente tanto bate quando fala mais no assunto de crianças. E esse disparado, assim, é uma das causas mais importantes. É claro que a gente tem as causas genéticas, algumas doenças podem estar vinculadas. O uso de alguns medicamentos também pode acabar causando pressão alta nas crianças. E algumas doenças congênitas também, né? Puxando a brasa para o nosso assado um pouquinho, a cortação de aorta é uma doença que, se não diagnosticada, a gente sabe que vai causar hipertensão futura e às vezes é uma das formas que a gente acaba fazendo o diagnóstico. Mas também alguma doença renal pode ser vinculado a isso tudo. Eu acho que a gente tem que ressaltar muito, né? Até porque nós estamos aí no Setembro Vermelho e principalmente visando essa questão de prevenção cardiovascular, né? Para o adulto, então, também, todas as medidas que nós utilizarmos agora, conseguirmos implementar agora, a gente vai conseguir passar esse benefício lá na vida adulta também, né? E eu vejo que essa epidemia de obesidade, não só nos adultos, ela já chegou também nas crianças, né? Essa alimentação, o nosso colega Peterson aí está acompanhando também a nossa live, ele fala muito num termo chamado sobremesificação da nossa dieta, né? Então, é aquela coisa do bolo, do doce, do sorvete, fazendo mais parte da dieta do que alimentos saudáveis ou tradicionalmente que nós consumíamos antes, né? Então, eu vejo como a obesidade sendo dos principais agentes correlacionados à hipertensão, né? E que a gente tem que combater, incentivar as pessoas a cuidar isso, assim, as mamães poderem direcionar os seus filhos para uma alimentação saudável, né? A gente sabe que está muito fácil ir chegar no supermercado e pegar lá uma bolachinha recheada, um carboidrato fácil de ser consumido, e que isso aí certamente em algum momento vai cobrar o preço, né? O próprio refrigerante, né? Bebidas assim que contém muito sódio, até a água com gás,
a gente tem que cuidar a marca da água que a gente vai consumir por causa desse risco de ter muito sódio também e a exposição do sódio, por exemplo, um refrigerante. Tinha uma pesquisa bem antiga na Inglaterra, assim, que o consumo de 200 ml diários de refrigerante, eles tinham um risco de 30% dessa pessoa se tornar um hipertenso no futuro. Então, eu vejo que essas são as preocupações e os alertas que a gente tem que dar e que a pessoa saiba, né, que as mamães, os médicos também que estão atendendo, saibam que isso vai fazer a diferença na vida da pessoa diagnosticar uma hipertensão e poder evitar o surgimento de alterações no futuro, né? Que a gente sabe que a hipertensão está linkada com arritmias, com insuficiência cardíaca, com aumento da espessura da parede da artéria carótida lá no adulto, que é um indício de cardiopatia isquêmica ou de doença aterosclerótica, né, no futuro. Então, acho que esses pontos são bem importantes. E também essas outras questões que você comentou, né, das doenças secundárias, das situações secundárias que podem levar à hipertensão associada, né, problemas renais e tudo mais, e a gente aí tem como identificar. A coartação de aorta, né, Luciane, a gente já pega lá no exame fetal, às vezes, né, sendo que é uma das coisas mais difíceis da gente diagnosticar no feto, porque existem alterações que acontecem depois também do nascimento aí. Seguindo um pouquinho assim, mas então, assim, a mamãe lá está nos assistindo agora, quando que ela deve se preocupar com a pressão do seu filho? Quando que o pediatra vai fazer essa avaliação lá no seu consultório? A gente já faz a dosagem desde o bebezinho? Como é que é isso, a medida da pressão arterial? Conta para nós. Então, as diretrizes internacionais de hipertensão e as próprias diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria, eles recomendam que toda criança tenha pressão arterial medida uma vez por ano a partir dos 3 anos de idade. As crianças que são saudáveis, que não têm comorbidade nenhuma. Já aquelas crianças que são prematuros, que tiveram alguma complicação de prematuridade, que tem alguma cardiopatia congênita, que tem algum problema renal, transplantados, essas crianças elas precisam ficar medindo um pouco antes disso tudo. Mas pelo menos uma vez por ano, a partir dos 3 anos de idade, por regra, a gente tem que ter uma ideia. Lembrando que é muito importante, porque às vezes o pessoal pode pensar, mas eu tenho um aparelho de pressão aqui, eu vou ali e vou medir a pressão do meu filho, né? Não é bem assim. A gente precisa medir a pressão das crianças com um aparelho adequado, e às vezes isso é muito difícil da gente conseguir encontrar dependendo do serviço que tu está trabalhando, né? Os manguitos, que são as braçadeiras que tem nos aparelhos de pressão, eles precisam ser do tamanho certo do bracinho, ou da coxa, ou de onde a gente for medir, porque a gente precisa conseguir estimar a pressão num valor certo, e para isso tem que estar com um aparelho certo, né? Então é bom que os pediatras que cuidem não precisam as mamães se preocuparem em casa de ficar medindo, porque a chance de erro ela é bem grande quando a gente usa o aparelho inadequado. E eu acho que também a gente não pode taxar, rotular, pelo menos é assim no adulto também, né? A gente não pode taxar uma pessoa de hipertensa com uma medida isolada, né, Luciane? Acho que a gente tem que ter pelo menos 2 ou 3 medidas, né? E numa situação em que a pessoa esteja bem tranquila, né? A técnica assim de verificação da pressão arterial deve ter, né? A criança não pode estar lá esperneando com medo do doutor, né? Ou com fome, ou tendo consumido algum estimulante, sei lá, um refrigerante, alguma coisa que possa modificar, ou um descongestionante nasal, tá lá, tomou um Decongex, aí vai medir a pressão, daqui a pouco tem algumas interferências, né? E a gente pode incorrer no risco de diagnosticar alguma coisa diferente. Como é que a gente mede a pressão lá direitinho da criança? Como é que ela tem que estar? Pois então, né? Aí eu acho que vem a parte mais difícil, assim. Eu sempre brinco no ambulatório com os doutorandos, com os residentes, até no consultório, quando a criança está extremamente agitada e chorando o tempo inteiro e a gente não consegue acalmar, às vezes é melhor não medir e esperar uma outra oportunidade, porque a gente não vai ter um valor confiável, né? Mas a gente pode medir com ela, se ela é colaborativa, com ela sentada ou deitada, tem que ficar paradinha, descansando uns 5 minutos, depois que a gente vai fazer a medida de fato, né? Esqueci. Não, acho que é isso aí. E tem também uma questão bem importante, lembrou?
Lembrei que eu ia falar das Quem medidas. sabe faz ao vivo, é isso aí. Não é exatamente uma medida que a gente vai dizer que é hipertenso, né? Precisa de pelo menos umas 3 medidas em que a gente encontre uma pressão maior do que seria adequada para aquela criança. E assim, como tudo em pediatria, a gente depende do peso, a gente depende do sexo, a gente depende da altura. Então, o que é bom para uma criança de 8 anos pode não ser para outra que é de 8 anos se ela tiver uma altura diferente, um peso diferente, for de outro sexo. Então, também não dá para comparar. A gente acaba utilizando os percentis que a gente usa, que são baseados em sexo, em altura, e a partir dali a gente vai definir o que é uma pressão arterial normal para aquela criança ou não, e quando que vai estar aumentado. Então, além disso tudo, a gente cai em mais uma particularidade desse mundinho. Então, olha só, eu achei bem importante essa tua explicação, porque não adianta a gente fazer fila lá no domingo em que vem um parente que mede a pressão, né, verifica a pressão, uma enfermeira, um técnico de enfermagem, faz fila e coloca as crianças também para medir a pressão. Não dá, né? Tem que ter o Não. equipamento adequado e os valores da pressão não é lá um 12 por 8, um 13 por 9, tudo depende dos valores em relação a tabelas do peso, altura, idade, que a gente deve considerar. Então, deixa quem sabe fazer isso, que são os nossos pediatras aí, e as mamães aí, os papais, levem as crianças para consultar e fazer essa aferição, então, depois dos 3 anos de idade, em algumas situações especiais, que se tem alguma suspeita, né? Alguma doença já identificada, renal, ou uma síndrome genética, muito intensa que possa conduzir à hipertensão, que já seja feito anteriormente essa avaliação. Perfeito, muito bom. Acho que a gente está indo bem aí, esclarecendo bastante as pessoas. Estamos com muitas pessoas online. Divulguem aí, pessoal. Mandem um aviãozinho para os seus conhecidos aí que quiserem ter mais detalhes sobre a pressão arterial e o colesterol das crianças, tá? Vou fazer aqui desativar os comentários para a Luciane aparecer aqui em pleno aqui na nossa tela. Deixa eu ficar. Gente, é isso aí. Gente, então vamos adiante, né? Investigação. O que a gente pode fazer para descobrir, então, se a pessoa teve lá os níveis elevados de pressão? Quais são os próximos passos da gente poder avaliar essa criança? Então, ontem eu estava revisando ainda sobre algumas coisas e não me lembro que diretriz foi que comentou que crianças maiores de 6 anos, que têm obesidade, que têm fatores de risco a mais, em tese a gente não precisa nem fazer uma investigação maior porque já teria justificativo, né? Mas eu acho que isso depende muito da situação. A gente não. É claro, se tu pega uma criança obesa, que tem um exame físico todo normal, que não tem mais nada de diferente, nada para tu pensar, tu palpa pulsos são bons, a função renal sempre foi boa, nunca teve problema, tudo bem. Mas alguns pacientes a gente acaba sim tendo que investigar. E a gente parte inicialmente do básico, né? De exame laboratorial, de ver perfil lipídico, de fazer hemograma, de ver função renal, de ver eletrólitos. Bom, daí tá tudo bem. Daí a gente vai escalonando e partindo para as outras investigações, assim. Chegando ao ponto de fazer ecocardio, se a gente ainda não descobriu alguma coisa, de fazer eco de artérias renais para ver se tem alguma estenose ou se tem algum outro fator. E a gente pode considerar fazer mapa também, dependendo da idade dessa criança, né? O mapa a gente tem que ficar com um aparelhinho ali para ficar medindo a pressão por mais tempo, e isso acaba sendo um pouco mais complicado nas crianças pequenas, às vezes a gente não consegue, né? A criança não para, ou ela arranca o aparelho, ou na hora que vai medir ela fica pulando e correndo, e aí a gente perde um pouco de valor. Mas a gente vai seguindo passos, então, para fazer toda essa investigação, para ver se chega a alguma causa possível ou não. Se a gente não descobre, se em princípio não tem nada, tu pode pensar que é secundária alguma obesidade ou alguma outra coisa. Às vezes a gente tem que investigar um pouco mais a fundo a questão de uso de medicação. É uma criança que teve internada há muito tempo, ficou usando corticoide por um tempo muito grande, né? Uma coisa que a gente sempre diz que os prednisons, os prednisolona, não dá para ficar usando eternamente, tem um monte de complicações com o uso e essa é uma delas. Então, aquelas crianças que às vezes ficaram muito tempo internadas em UTI por um quadro respiratório, corticoide muito tempo, às vezes acabam fazendo hipertensão secundária a isso. Mas igual, dependendo, a gente vai ter que investigar tudo e excluir o restante das outras causas. Perfeito. Eu acho assim importante ressaltar a questão do ecocardiograma, né?
a própria pesquisa de doença em artérias renais e dos rins também é fundamental, porque a maior causa de doença de hipertensão secundária, até nos adultos mesmo, são as nefropatias e as estenoses de artérias renais, né? E nas crianças também elas correspondem por um percentual bem elevado das causas secundárias de hipertensão. E o ecocardiograma, além de detectar a coartação, que a gente já falou aí, que pode até ser uma forma da gente verificar a pressão nas pernas também, né, das crianças, e em comparação com os braços, né? Todas as crianças que tiverem hipertensão nos braços, a gente vai ter que avaliar nas pernas para tentar diagnosticar essa situação de coartação da aorta. Normalmente nas pernas até a pressão seria um pouquinho maior, e se ela for menor do que nos braços, nos leva a pensar isso. Mas onde eu queria chegar é justamente no ecocardiograma, em que as pessoas, e às vezes assim, acho que a gente como médico negligencia um pouco a importância do ecocardiograma na avaliação inicial do paciente hipertenso. No adulto tem indicação formal de fazer um ecocardiograma para ver as alterações que aquela hipertensão já conduziu ao paciente. Então, se o paciente tem lesão de órgão-alvo, hipertrofia miocárdica, alguma disfunção endotelial que pode ser até manifestada pela disfunção diastólica no adulto, na criança também é importante, procurando coisas congênitas, fístulas coronarianas, algumas outras coisas que até a gente tem pego lá na clínica, né, Luciane? Essas outras alterações, a própria coartação, que às vezes vai ser um diagnóstico só lá no adulto, né? Inadmissível que uma pessoa passe a vida hipertensa e tenha uma coartação de aorta. Então, queria frisar da importância desse exame que a gente faz diariamente lá na Cordial, e que se os médicos encontrarem, ou se os familiares tiverem essa percepção de ter alguém com hipertensão, que seja feito o exame para avaliar essa possibilidade de doenças congênitas. Pulando um pouquinho, então, para o tratamento, né? O que a gente pode fazer com essas crianças? Eu acho que, vou dar uma palhinha aqui, eu acho que a principal medida seria tentar corrigir os fatores de risco, se tiver alguma coisa, né, levando à hipertensão, uma mudança forte do estilo de vida, né? Se a pessoa estiver obesa, estiver comendo uma dieta com uma ingesta elevada de sódio, que a gente possa corrigir essas coisas. Mas tem espaço para remédio também em criança? Como é que funciona isso? Tem espaço para tudo. Inicialmente, a gente tenta começar com as mudanças de estilo de vida, né? Vai fazer atividade física, vamos reeducar a alimentação, vamos tentar ver se isso funciona. Se não deu certo, se a gente teve falha de tratamento com as mudanças do estilo de vida, que é um tratamento também, né? Parece simples, mas se ele é a causa e a gente consegue reduzir isso, a gente está tratando e melhorando todo o restante da qualidade de vida. Mas se isso não deu certo, ou se então a gente pega uma criança que já tem uma hipertensão estágio 2, né? Ou que já seriam níveis de pressão mais altos, ou que já tem alguma lesão em órgão-alvo, que não é tão comum da gente encontrar nessa fase, mas que já tenha um coração que está com um músculo um pouquinho mais gordinho, ou que tem alguma lesão renal em função disso, aí a gente já teria indicação de usar medicamento logo no começo, assim. Mas a gente utiliza, na verdade, nas crianças as mesmas medicações que a gente utiliza em adultos, como os inibidores da recaptação. Meu Deus do céu, eu tô 2 noites de plantão, a gente tá falhando. A gente usa captopril, enalapril, a gente pode utilizar. Diurético a gente também pode utilizar, o mais comum dos diuréticos tiazídicos. E a gente vai vendo, né? Se a gente começa com uma dose mínima de tratamento, vai vendo se responde, tenta aumentar. Se a gente já está na dose máxima, ainda segue sem responder, a gente vai associar alguma outra medicação e assim vai indo. Mas claro que tratar a causa é sempre se a gente consegue focar nisso e resolver com isso, é a melhor solução. Evita todo o desgaste futuro também, né? Com certeza. E é importante que se a gente identificar uma causa secundária de hipertensão, alguma outra doença, que a gente possa tratar essa doença e resolver isso, né? Como a gente estava falando. E nos casos que tem um componente genético, mais ambiental, com a obesidade vindo com força, que a gente possa reverter esses fatores de risco e com isso poder que essa criança vá ter uma vida livre de doença no futuro. E se não for possível, tiver uma outra situação, uma hipertensão genética potencializada por efeitos ambientais não reversíveis,
ou alguma situação que a gente possa usar a medicação de forma precoce para evitar os danos em órgãos-alvos com o passar do tempo, né? Evitar aquela questão que eu comentei, surgimento de arritmias, insuficiência cardíaca, aterosclerose no futuro. Hoje fiz exame de um rapaz de 28 anos infartado, né? Então a faixa etária do infarto vem caindo por causa dessa pandemia aí de obesidade, de estresse, né? Que a gente está submetido no dia a dia. Bom, temos aí 22 minutos de live já. Eu acho que a gente falou bastante sobre hipertensão. Acho que teria também mais tempo ainda que nós poderíamos falar sobre isso, mas para não ficar também muito pesado. E a doutora está de pós-plantão, né, doutora? Muito bom estar aí conversando contigo. E apesar do teu esforço, acho que está sendo muito produtivo para todo mundo aí, né? Esse nosso bate-papo. Vamos passar para a segunda parte aí da nossa live que a gente tinha programado sobre dislipidemias, né? Preparamos com amor e carinho no Dia dos Filhos aí para os nossos pacientes, para os nossos clientes, para os nossos amigos. Essa live aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre dislipidemia, que tem esse nome feio. Eu até fiz a chamada nos meus stories hoje falando em aumento do colesterol. Na verdade, não é só o colesterol, tem o triglicerídeos envolvido, né, Lu? Temos 10 a 23% da população infantil podendo estar acometidos por dislipidemias, alterações no metabolismo do colesterol e dos triglicerídeos. Fala um pouquinho para nós sobre isso aí, então. Aqui a gente entra em mais outro problema, né? O sonho de todo pediatra é construir um adulto saudável. E acho que é mais uma outra coisa para a gente conseguir começar desde agora. A gente sabe que a aterosclerose, esses acúmulos de placa de gordura que vão acontecendo ao longo da vida, isso é extremamente modificável se a gente começar com uma qualidade de vida já na infância, né? Então, mais uma vez, é questão de alimentação saudável, é questão de atividade física. Agora, depois, saindo, entre aspas, dessa pandemia, né, a gente está vendo muita coisa errada, assim. Foi muita tela, foi muito sedentarismo, e não foi só por falta de estímulo, foi porque as crianças estavam tendo aula online, sentadas, estavam confinadas dentro de casa porque não podia sair, né? E esse monte de função, então, está vindo cada vez mais. E o que que eu venho percebendo bastante é que ainda existe uma tendência de subvalorizar, né, essas dislipidemias. Poxa, uma criança que está no limite, tá tudo bem, não está alto ainda, mas ela já está no limite das taxas que ela deveria estar. Ela é uma criança, como é que está tudo isso lá por dentro? Como que ela vai seguir crescendo daqui para frente, mantendo esse padrão, se desse jeito já não está legal, né? Então a gente sabe que é outro problema de saúde mundial, assim, e que a gente pode conseguir começar a reconstruir desde o comecinho. Então eu acho extremamente importante também da gente falar, e principalmente já que é o mês de prevenir, né? De prevenção de doenças cardiovasculares. Quando a gente comentou de fazer essa live, eu não vi assunto melhor de falar. Porque normalmente pensa, cardiologista pediátrica, só cardiopatia congênita. É claro que isso é o maior, assim, é o que a gente lida um pouco mais, mas tem toda essa outra parte que é tão importante quanto, né? A gente prevenir as lesões futuras. Com certeza, é fundamental. A gente sabe que os estudos estão apontando que a aterosclerose é um processo que começa na infância, e se a gente conseguir reverter isso agora, a gente vai estar colhendo os benefícios lá na frente, né? Veja, que eu falei, 28 anos infartado aí, isso a gente vem pegando, tem casos assim, vários descritos na literatura e no nosso dia a dia também. Bom, mas essas alterações dos lipídios aí a gente tem que estar atentos, né? Porque eles podem ocorrer por muitas causas, até alguns remédios podem cursar, né? Com alteração dos lipídios, do perfil lipídico da pessoa. Como é lá na hipertensão, tem outros remédios que também são associados com isso. Quais são as causas aí das dislipidemias, Luciana? Bom, em primeiro lugar, né? Como sempre, uma má qualidade de vida, de má alimentação, de falta de atividade física. A gente pode ter as causas genéticas, né? Tem os casos de hipercolesterolemia familiar, em que já vem aquilo na genética, e aí a gente tem normalmente taxas muito mais altas, de forma muito mais precoce, então é algo mais delicado para a gente cuidar.
pode estar relacionado com alguma outra doença de base que faz uma alteração de toda a questão da metabolismo do colesterol em si no corpo. E claro que a gente também vai ter uso de medicação e algumas outras coisas, mas certamente, mais uma vez aqui, o principal problema é uma má qualidade de vida, uma alimentação ruim e uma dieta inadequada. Perfeito. Eu acho que cabe ressaltar assim o hipotireoidismo como uma doença associada com isso, né? Então, vale a vigilância. No adulto é a mesma coisa. Pessoas que estão com mau funcionamento da tireoide pode alterar seus níveis de lipídios. Síndrome nefrótica, doenças renais, além de cursar lá, às vezes, com hipertensão, também altera o metabolismo dos lipídios. Tem uma lista extensa aí de medicamentos que os pediatras bem sabem também que tem essa relação e esse potencial de elevar os lipídios que devem estar sob vigilância. Acho que o mais assim representativo, subindo um pouquinho da questão da criança e da infância, assim, é a isotretinoína para os adolescentes, né, que é um medicamento que é utilizado para o combate da acne, né? Pode ser uma causa de dislipidemia lá bem precoce e que daqui a pouco, às vezes, é até um fator para a gente tirar essa medicação aí quando que surge essa situação de aumento dos níveis de colesterol. Bom, mais alguma coisa, Lu? Não, só comentei do ácido valproico, assim, que também é um medicamento usado para convulsão, que também pode acabar alterando todo esse metabolismo de colesterol. Exato. A gente tem algumas medicações, bebês ou crianças que precisam usar coquetel antirretroviral também, né, do HIV, que pode cursar com isso. Então, tem que consultar, tem que fazer as exclusões todas necessárias e quando for o diagnóstico de hipercolesterolemia familiar, certamente algum familiar próximo tem isso, e aí a gente vai ter que usar as abordagens tradicionais de cuidados ambientais, de dieta, atividade física, tudo isso, no sentido da gente poder reduzir os níveis de colesterol e tentar retardar aquele composto genético que é irreversível, né? Seguindo um pouquinho, então, a gente aqui, diferente da hipertensão arterial, a gente tem inúmeras tabelas relacionadas ao peso, altura, idade. O que a gente poderia falar assim de níveis de colesterol, de valores de colesterol, que seriam diagnósticos de uma alteração do colesterol total, do HDL, do triglicerídeos? Como é que funciona isso, a questão dos valores? É diferente para criança? Para menores de 13 anos, assim, crianças e adolescentes, na verdade, a gente usa uma tabelinha diferente da dos adultos, mas que algumas coisas não divergem tanto, assim. Colesterol total, a gente considera que ele precisa ser menor do que 170, o HDL, que é o colesterol bom, precisa estar maior do que 45, o LDL, o colesterol ruim, tem que estar menor do que 110, e os triglicerídeos, a gente tem uma variação aí conforme a idade. Entre 0 e 9 anos, um limite até 75, e entre 10 e 19 anos, menor do que 90. Lembrando também que esses valores eles vão variar. Comentei desses valores quando a gente está pensando num exame em jejum. Se o paciente está sem jejum, a gente pode tolerar um valor um pouquinho mais alto dos triglicerídeos. Mas como assim sem jejum? A gente não precisa obrigatoriamente coletar esses exames no jejum. Às vezes, tu deixar uma criança 12 horas sem comer é uma missão impossível, assim. Então, a gente pode, né, coletar esse exame sem um tempo de jejum e caso depois eles venham alterados, daí sim fazer um jejum adequado para nova coleta. Perfeito. Sabe que isso é um tema interessante. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela já colocou há muito tempo atrás que era possível fazer as dosagens dos exames de sangue do perfil lipídico sem o jejum. E o pessoal dos laboratórios, um laboratório especial aqui também que eu tinha conversado na época aqui em Santa Cruz, eles disseram que o soro ficava muito turvo quando não tinha o jejum e que isso dificultava para eles. Já faz algum tempo que eu não faço consultas e que eu tive essa conversa com o pessoal. Acredito até que os equipamentos deles tenham melhorado. Mas eu concordo de fazer a dosagem independente do jejum. A gente tem tabelas e valores já apropriados para a avaliação do perfil lipídico em jejum e não. O que muda basicamente é o triglicerídeos mesmo, né? Porque o triglicerídeos ele é muito influenciável pela alimentação.
sempre comentava assim também que se os pacientes lá tinham triglicerídeos muito elevados, às vezes, isso às vezes pode ser relacionado a um aspecto familiar mesmo, genético, aí às vezes é do metabolismo do fígado mesmo daquela pessoa que vai gerar níveis elevados de triglicerídeos, mas em outros casos, se a pessoa ficasse lá 48 horas em jejum, o triglicerídeos vai praticamente a zero. Ele é muito influenciável pela alimentação e eu acho que é interessante dosar ele de qualquer forma, o importante é saber se está elevado ou não. E quando a gente deve avaliar, Luciane, será que tem uma idade para isso? Tem. O que a gente tem de triagem obrigatória, assim, seria entre 9 e 11 anos, né? Conforme a diretriz brasileira de dislipidemia, a última que saiu, e também as coisas da Sociedade de Pediatria. As crianças menores que 2 anos, em teoria, a gente não tem o porquê fazer isso, porque a gente precisa de uma gordura, né? É a fase de mielinização, que os nervos estão tudo melhorando. Eu sempre brinco que é a fase que a criança está desenvolvendo, né? A gente precisa, às vezes, ter um pouco de coisa a mais, porque tem muito crescimento nervoso, muito crescimento importante nesse período, não só muscular e ósseo. Então, até os 2 anos, em princípio, a gente não tem indicação nenhuma. Entre os 2 e os 10 anos, que daí a gente já cai nos 10, entrando quase na faixa obrigatória, então dá para a gente pensar entre os 2 e os 9, a gente até pode pensar em coletar. Mas aqueles pacientes que têm um fator de risco importante, né? Que têm familiares com colesterol muito alto, que têm pais ou avós que tiveram doença coronariana, desculpa, muito precoce, ou que já tem um fator de risco para isso, seja alguma diabetes ou algum outro problema assim. Essas crianças a gente tem que coletar antes. As outras a gente tria entre 9 e 11 anos. Depois, entre os 12 e os 16, também a situação vai depender de cada paciente, se vai ter indicação ou não. E depois se recomenda também uma nova triagem entre 17 e 21 anos, para também ter uma ideia de como que está a situação. Então, a gente vai pulando períodos, mas de vez em quando é bom dar uma olhadinha. Com certeza. Olha só que interessante isso que você falou, né? A questão da mielinização, né? Traduzindo assim para as pessoas que estão nos assistindo também e comentando um pouquinho sobre isso, nada mais é do que a participação da gordura na formação dos nossos neurônios, né? Do sistema nervoso central, que é muito importante a presença de gordura para isso, para outras situações, como por exemplo os níveis de testosterona, né? Que vão subir lá depois na adolescência e tal. Se a gente não tem gordura no corpo, alguns processos também falham, né? Então a gente tem que ser criterioso nesse sentido. Não adianta ter lá um colesterol um pouquinho elevado e querer privar a criança de alguns alimentos que serão importantes no desenvolvimento do sistema nervoso central e de outras partes hormônio moduladoras do nosso corpo. Então, bem legal esse teu comentário aí. Que mais a gente podia falar? Eu acho que falar um pouquinho de tratamento, né? Quando que a gente diagnosticou lá, então, um colesterol elevado na criança, a gente tem que tomar providências. A principal situação, modificação do estilo de vida, tentar isso 6 meses com todas as forças possíveis, né? Cadeado na geladeira, correntes, né? Tentar impedir que a criança tenha acesso, ou o mais fácil, eu sou muito assim de trazer os meus guris, né? Para quem não sabe, eu tenho 2 meninos, um com 9 e outro com 6 anos. A gente conversa bastante sobre alimentação e tal. A gente permite pequenas transgressões, assim, eles podem comer sorvete, eles podem comer pizza, mas toda vez que a gente consome alguma coisa em excesso, a gente cuida no outro momento, no dia seguinte, né? Refrigerante também é raro, né? Então, essas coisas assim de a gente poder conversar e tentar fazer com que todos tenham um estilo de vida saudável é muito importante. Eu acho que realmente ficou prejudicado na pandemia, como você falou, era uma imposição, né? A gente brigava aqui com eles, discutia com eles, olha, diminua o tempo do iPad, diminua o tempo do celular, de tela, né? Ficar jogando algum joguinho, alguma coisa. A gente até limita isso aqui em casa, a gente tenta ter algum norte nisso aí, mas eles estavam associados diretamente com a aula, né? Eles tinham que usar a tela para fazer aula, então até ficou algumas, mas pai, agora a gente precisa usar a tela, né?
Então, a gente ficava, às vezes, até numa situação assim difícil, mas eu acho que a melhor forma é a conversa. Além dessas mudanças de estilo de vida, assim, a gente tem uma prescrição de exercícios regulares para criança? Como é que funciona essa parte, Lu? E depois já emendo outra, a questão dos medicamentos para colesterol para criança. Com certeza, né, a gente, mudança de estilo de vida é por onde a gente sempre vai começar mais uma vez. Aqui é super importante da gente lembrar também, porque a gente escuta muito, como pediatra, de dizer, mas é que ele não come, ele só come tal coisa. E aí, às vezes a gente apela para, mas quem vai no supermercado, né? Essa questão do hábito alimentar da criança não tem como ser imposta à criança. Não adianta a gente querer que ela coma uma salada com uma carne, com um feijão, se do lado estão comendo pizza, estão comendo hambúrguer. É óbvio que para os olhos isso é muito mais atrativo. Então a gente tem que construir esse pensamento. E às vezes é o que acaba sendo tão difícil da gente implementar esse tipo de tratamento, porque não dá para mudar o da criança, tem que mudar o da família. E aí tem que estar todo mundo muito bem disposto a isso, né? A alimentação, quando a gente já tem essas alterações de colesterol, de triglicerídeos, é recomendado que seja 25, 30% no máximo de gordura da porcentagem. Então, claro que tem, a gente não se faz dieta para criança, né? Tu não corta tantas coisas, tu modifica, tu faz uma reeducação alimentar. Não é que nem a gente quando precisa perder 1 quilinho, 2, que vai lá e restringe tudo que dá. Não. Aqui a gente quer mostrar para ela como se alimentar de forma saudável, tentar ensinar a sentir prazer com outros alimentos. E claro que às vezes uma fugidinha vai acontecer, né? E isso acontece e é só voltar à rotina logo então. Quanto à atividade física, o recomendado é de 1 hora de atividade física intensa por dia, né? Então, tem que... Ah, mas o que vai fazer? Não sei. Sai para correr com a criança na rua junto, sai para andar de bicicleta, tem que botar em alguma atividade que realmente tenha um gasto calórico, tenha uma aceleração maior do metabolismo. E junto a isso, o máximo de 2 horas de sedentarismo por dia. Ou seja, no máximo 2 horas de tela, né? É difícil equilibrar. Agora também essas funções de aula online, eles são super espertos, né? Tá, mas como é que eu vou largar se eu tenho que estudar agora e tá aqui? Mas precisa pegar no pé, assim, precisa estimular. E quando eles já têm um nível de compreensão maior, eu também acho que o ideal é sentar, é tentar explicar, tentar dizer, ó, é a tua saúde, tu não quer ficar doente, tem que comer direitinho, tem que fazer as coisas certinho. Mas isso também vai muito dos pais, né? De como eles conseguem passar isso para a criança. E a gente sim pode medicar quando precisa, né? Vou Aqui a pegar um gente, gancho aí, Lu, vou pegar um gancho falando dessa parte da alimentação. Eu acho que é claro, bem uma coisa assim, às vezes até que os pais têm que se atentar, porque tem muito ganho secundário com a alimentação, né? As crianças usam muito isso para chamar atenção, né? Às vezes isso está meio escondido, a gente não percebe num primeiro momento, mas rola algum grau de chantagem, algum grau de só como tal coisa para atrair uma atenção para si. Então, acho que os psicólogos que estão nos assistindo aí, que vão ainda ver esse nosso vídeo nas nossas redes sociais, atenção, pessoal, essa live vai ficar no perfil da @cordialexames do Instagram e do Facebook e também no nosso canal do YouTube, Cordial Diagnóstico Cardiovascular. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá no canal do YouTube, tem alguns vídeos bem interessantes para assistir. E é isso aí. Acho que todos têm que estar atentos, tem ganho secundário, tem birra muitas vezes, né? Eu acho que sentar e ter uma boa conversa ainda é o melhor caminho. E aí eu te cortei, tá? Você ia começar a falar dos remédios. Manda bala aí para nós. tem problema. Bom, a gente vai medicar, na verdade, em situações bem extremas, né? A gente precisa utilizar de medicações, a gente vai basear mais no LDL, não no colesterol total. E aí, conforme a situação, a gente vai ter limites para começar. Se é uma criança que já tem alguma doença coronariana, que já tem algum problema maior, né? Um problema mais grave, a gente não vai esperar tanto. Quando a gente tem um LDL maior do que 130, que o ideal que a gente esperaria era um 110, a gente já tem que começar a pensar em medicar. E aí os valores vão alterando conforme o quadro clínico, conforme a indicação, né?
E aí, assim, as estatinas, que é o que a gente usa, simvastatina, atorvastatina, todas essas estatinas todas, em teoria, eles são recomendados só para maior de 10 anos, podendo ser utilizado para maiores do que 7 em algumas situações, quando a gente vê que tem mais benefício do que risco, né? Justamente porque a gente está tirando o colesterol ele é essencial para a formação de muitas outras coisas importantes. Tem toda a questão de um metabolismo diferente, a gente sabe que ele pode afetar em outras coisas, a gente tem que ficar fazendo um controle mais de perto da criança quando a gente resolve usar também. Os outros remédios, exentimiba, dá para a gente usar nas crianças um pouquinho menores, maiores de 5 anos. Sequestrador de ácido biliar, a gente até pode utilizar em qualquer idade, mas é muito difícil, de fato, assim, a gente precisar utilizar, né? Normalmente a gente consegue, quando a situação não é tão crítica, assim, a gente consegue melhorar ela nas mudanças de estilo de vida, conscientizando tudo mais. Então, acaba restringindo muito mais o uso de medicação para aquelas, desculpa, para aquelas crianças que já são maiores, que já têm mais comorbidades, já têm mais algum outro problema. Se a gente contar que com a alimentação a gente consegue variar em torno de 18% os valores do colesterol total, e associando daqui a pouco uma atividade física, caindo mais um pouquinho, esses 18% é na população em geral, né? Uma média das pessoas, a gente não consegue ter, às vezes, todo esse efeito em todo mundo. Tem pessoas que têm um colesterol mais genético ou hipercolesterolemia familiar, que o impacto da alimentação vai ser menor. Mas eu concordo contigo que a gente consegue ir equilibrando, né? Com um jogo de cintura, ir acompanhando essa pessoa, essa criança, até que atinja uma idade maior e que a gente possa lançar mão dos medicamentos que são os mesmos do adulto. E no final de tudo isso, o que a gente quer é justamente chamar a atenção dessas duas doenças aí que nós falamos até agora, hipertensão e alterações do metabolismo do colesterol, né, chamadas de dislipidemias, que vão produzir eventos lá no futuro, né? Eu gosto muito de usar o termo de doença silenciosa, né? A pessoa não é que a pessoa não tem nada, a pessoa tem uma condição silenciosa e que vai estourar lá na frente com problemas, com infarto, com risco de vida, né? Eu acho que fica essa nossa conversa aí, passamos rapidinho por tudo aí, fizemos uma discussão legal sobre todos esses assuntos. Eu não sei se tu tens algumas considerações finais aí para fazer para quem está nos assistindo. Tem muita gente online aí, queria agradecer eles, né? Vou deixar você falar, depois eu faço minha despedida. Não, eu acho que a gente, de forma rápida, assim, acabou abordando os principais pontos, né? Acabamos falando bastante do que mais importa para as mães, para os pais que estão assistindo, de alimentação saudável, de atividade física, de vamos construir adultos saudáveis, né? Eu acho que essa é a principal mensagem que, da minha parte pediátrica, a gente tem para passar hoje. Vamos tentar manter as crianças saudáveis, tentar construir adultos menos doentes. E tem bastante pediatra aí também nos assistindo, que são nossos parceiros nisso tudo e que cuidam. A gente gosta desses pequenininhos e quer ver eles cada vez melhor. Então a gente acaba sendo bem chato às vezes, a gente puxa a orelha das mães por aí e faz parte. Acho que no fundo elas nos entendem. Com certeza. Eu abri os comentários aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, tiver alguma dúvida, a gente aproveita rapidinho para esclarecer aí, né? A gente está aberto aí a questionamentos. Muita gente acompanhando nós aqui, a doutora Bárbara, cardiologista também, estou vendo aqui, doutora Ingrid, Mirari, clínica de olhos, pessoal aí da área da saúde em peso, mais as pessoas aí, nossos pacientes aí acompanhando nossa live. Acho bem legal esse interesse de todas as pessoas nesse tema, né? Não é fácil encher um auditório, mesmo que seja virtual aqui. A gente está com um auditório cheio, é um orgulho para nós poder conversar com todas essas pessoas, né, Lu? E dizer que o teu consultório lá também está aberto, né, para quem quiser tirar dúvidas lá sobre essa parte aí de prevenção cardiovascular. Também você faz isso de forma brilhante aí, como os exames aí que a gente está dividindo lá na clínica. É um prazer estar trabalhando contigo lá também.
e é importante a gente estar discutindo os casos, como a gente vem fazendo, né, trocando as figurinhas lá. E queria agradecer de novo, então, todo mundo. Glaucia nos deu aqui os parabéns aqui e agradecendo as dicas. Glaucia, obrigado por nos assistir. Obrigado pelo comentário aí. A gente, com esses comentários e com todas essas pessoas nos assistindo, faz a gente ter um ímpeto e o desejo de fazer novas incursões aí pelo esse ambiente tecnológico das lives, das falas ao vivo, para poder comentar com todas as pessoas e levar conhecimento, levar orientações. Obrigado, então, te agradeço aí pela presença, né, Luciane? Sei que não é fácil, a gente trabalha bastante, aí a gente às vezes fica cansado, né? E as tuas explicações foram excelentes e brilhantes, só tenho a te agradecer aí essa nossa parceria e esse nosso bate-papo aí, que foi muito legal. Queria agradecer aqui a presença da Ingrid também nos elogiando, Eliseu também, Rafael, legal isso aí. Vamos ver, o Rafael até mandou uma dúvida aqui. Nutricionista, na experiência de vocês, consegue controlar as dislipidemias? O que tu acha, Lu? Isso, eu vi esse comentário e era que eu ia te cortar aqui para comentar. Eu acho que é um super aliado para a gente nisso tudo, né? Quando o nosso problema é um erro alimentar, o nutricionista ele é a peça fundamental para a gente conseguir conciliar tudo. Não só por construir, mas por dar ideias diferentes, principalmente para crianças, que às vezes a gente tem que mascarar um pouco dos alimentos saudáveis no meio das outras coisas para eles conseguirem comer também. Então, o nutricionista é papel fundamental nisso tudo para a gente conseguir ter uma alimentação ideal. Concordo contigo, até eu acho que foi uma falha nossa até durante a live não ter comentado sobre os nutricionistas, muito importante a presença deles. Agradeço o Rafael ali por ter nos chamado a atenção a isso e ter feito essa pergunta para nos lembrar, né, de mencionar os nutricionistas. Temos também os nutrólogos, está muito em voga essa questão da alimentação para adultos, inclusive, né? Questões de redução de consumo de carboidratos, de jejum intermitente, de dieta cetogênica. Eu acho que tem muita coisa para ser estudado, né? Nesse mesmo conceito aí que eu comentei anteriormente, que o Peterson sempre falava da sobremesificação, ele há 10 anos já vem falando de dieta cetogênica e pobre em carboidratos para reduzir inflamação cardiovascular, né? Porque os carboidratos produzem os picos de insulina e isso gera muita inflamação, mas isso é tema para um outro encontro. A gente adora falar, né, Lu? É bom esses comentários aí que a gente vai fazendo, porque tudo isso serve para que a gente engate essa corrente do bem aí pela saúde da nossa cidade, da nossa região. Nós seremos incansáveis em fazer lives, fazer falas ao vivo, fazer ações para conscientizar as pessoas de evitar as doenças que mais matam no mundo, infarto e AVC. Queria agradecer também a presença da doutora Mariana, né, pediatra, que está aqui com nós, doutora Fábio Wester também nos deu os parabéns aqui, doutora Ingrid nos dando parabéns. Para nós é um orgulho ter tantos parabéns aí dos pediatras, né? Verdade. Legal. Dona Irena também nos dando um abraço aqui. Gente, foi um prazer, quase aí 50 minutos batemos agora de live. Eu acho que nós vamos encerrando por aqui. Vão mandando comentários nos directs aí do perfil da @cordialexame, se tiverem algum assunto que quiserem que a gente aborde, eu e a doutora Luciane teremos o maior prazer em atendê-los. Grande abraço, Lu, vai descansar. Foi um prazer falar contigo. Abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. Obrigado pela presença.